Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Como eu lembrei lá no primeiro bloco, José Maria Trindade não está aqui conosco por causa de compromissos assumidos de última hora em São Paulo. Ministro, a gente falava no primeiro bloco das entregas que o governo vai fazer no ano que vem. Queria que o senhor detalhasse a questão dos aeroportos e das ferrovias. Diz que são 22 aeroportos que vão ser entregues à iniciativa privada agora em 2021. Como é que vai ser isso? Onde é que ficam esses aeroportos e o que a população pode esperar? Bom, Denise, o presidente Bolsonaro nos deu uma determinação muito clara, né, que era fazer essa transferência de ativos maciça para a iniciativa privada. E no primeiro semestre do ano que vem nós vamos fazer o maior leilão de aeroportos do Brasil, são 22 aeroportos que estarão sendo concedidos de uma só vez para a iniciativa privada. O maior tinha sido até então o que nós fizemos ano passado, foram 12 aeroportos. E vai funcionar assim, são 3 blocos, um bloco norte. No bloco norte nós temos lá os aeroportos de Manaus, Boa Vista, Tabatinga, Tefé, Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Nós temos um bloco central com o aeroporto de Goiânia, Palmas, Imperatriz, São Luís, Teresina e Petrolina. E nós vamos ter um bloco sul com os aeroportos de Curitiba, Bacaxeri, Navegante, Joinville, Londrina, Foz do Iguaçu, Bagé, Pelotas e Uruguaiana. E vamos avançar também nas ferrovias, né? Nós fizemos já o leilão da Ferrovia Norte-Sul ano passado, com muito sucesso. A Ferrovia Norte-Sul que fica completamente operacional já a partir do ano que vem, em julho. Então nós vamos ter uma ligação do Porto de Itaqui até o Porto de Santos. Ano que vem a gente faz o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, o leilão da Ferrogrão, além de iniciar a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. No futuro, nós vamos fazer a concessão da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Ou seja, do mesmo jeito que nós criamos um grande corredor Norte-Sul, nós vamos criar um grande corredor Leste-Oeste. Significa que nós vamos dar várias saídas portuárias diferentes por ferrovia. Nós vamos acessar essas saídas por ferrovia. Então, é um incremento de oferta ferroviária sem precedentes na nossa história e isso vai ter uma repercussão muito forte, muito significativa no frete. Então, do mesmo jeito que a gente teve um sucesso na questão do frete esse ano, né, a gente está achatando o custo logístico, o custo do Brasil, nós vamos vir com mais força ainda nos próximos. A ponto de que, nos próximos 8 anos, a gente deve dobrar a participação do modo ferroviário na nossa matriz de transportes. Agora, em relação às ferrovias, o que é essa questão de investimento cruzado? Que o senhor sempre fala nisso, vários discursos aí, que vai ser possível fazer essas ferrovias por causa do investimento cruzado. Como é que é isso? Essa é a criatividade, né? O uso da criatividade para que a gente possa fazer investimentos nas nossas ferrovias. Observe que, como já foi bastante até explorado aqui, nós não temos dinheiro. Então, como é que a gente usa a criatividade? Observe que as concessões existentes tinham interesse em prorrogar seus contratos. No entanto, já não tem mais tempo para amortizar o capital. Então, o que foi proposto? Olha, a gente estende o seu tempo de contrato, você vai ter uma pauta de investimentos. E, além disso, por usar o ativo por mais 30 anos, você vai ter que pagar uma outorga para o Tesouro. Essa outorga, ao invés de ir para o Tesouro em dinheiro, ela vira um investimento ferroviário. Então, por exemplo, a Vale está prorrogando a estrada de ferro Vitória-Minas. O dinheiro da outorga poderia ir para o Tesouro. Ao invés de ir para o Tesouro, ela está virando o ramal Cariacica-Anchieta no Espírito Santo, ela está virando investimento no ramal 2 da FIOL, de Caetité até Barreiras, e ela está virando ferrovia de integração do Centro-Oeste. Então, a Vale vai lá e constrói uma ferrovia para o Estado. Ela faz, ela cumpre uma obrigação de fazer. Ela vai lá e faz a obra, entrega a obra pronta para nós. Aquela obra pronta é do Estado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos licitar a operação. O que não era viável, se a gente fizesse uma concessão precedida de obra pública, por ter valor presente líquido negativo, em função do risco de engenharia, passou a ser viável. Porque eu venci o risco de engenharia, o valor presente líquido ficou positivo e ela passou a ser atrativa. O que eu faço? Passo para a iniciativa privada. Quando eu passar para a iniciativa privada, eu vou cobrar uma nova outorga. E essa outorga vai ser novamente aplicada no investimento em outro segmento. E assim, eu vou estender a FICO, por exemplo, de Água Boa até a Lucas do Rio Verde. E vamos fazendo ferrovia no Brasil, dentro desse mecanismo. Agora, isso tem uma fiscalização dessas obras para assegurar a qualidade
da obra, né? Porque às vezes pode usar material de segunda ali e quem é que vai checar? Vai ter essa fiscalização? Vai ter e, na verdade, nós vamos usar o que tem de mais moderno. A gente vai passar, por exemplo, a contar com certificadores acreditados, que é a primeira vez que a gente vai fazer isso em termos de obra. Então, nós vamos ter um certificador acreditado por um órgão de metrologia que vai fazer o acompanhamento, vai fazer o controle tecnológico e vai dizer, olha, isso aqui está sendo feito em aderência às normas existentes, às normas técnicas, e o controle de qualidade está ok, isso aqui é uma ferrovia que está apta à utilização. E o que a gente vai ver é o privado fazendo bons trabalhos no final das contas e nos entregando excelentes equipamentos que vão nos ajudar bastante nessa disponibilização de oferta. Isso já está combinado com o Tribunal de Contas da União? Porque o que a gente já teve de confusão nessas obras rodoviárias, ferroviárias e até de portos, o senhor que é dessa área sabe que no TCU, o DENIT, por exemplo, há muitos anos atrás, era freguês, lá no tempo da CPI do orçamento, lá na década de 90, início dos anos 2000, também era freguês do TCU. Pois é, com o órgão de controle, você só estabelece dois tipos de relação, ou a sua relação é de confiança, ou a sua relação é de suspeição. Nós conseguimos construir com o Tribunal de Contas da União uma relação de confiança. Né? Então, a gente tem uma excelente receptividade para os nossos projetos. O TCU tem tido uma postura conosco muito colaborativa, muito contributiva. Eles têm feito, promovido aperfeiçoamentos nos nossos projetos. Vou citar a Malha Paulista, que está sendo prorrogada agora. Né? O projeto que entrou no TCU era um, que saiu foi outro. O projeto ficou muito interessante para a sociedade. Ou seja, está se fazendo, então, um preventivo, até para evitar que depois lá atrás tenha algum problema de corrupção Todos ou de esses projetos desvio. já passaram pelo TCU. Por exemplo, a construção da FICO por meio do investimento cruzado já foi autorizada pelo Tribunal de Contas da União. O tribunal já analisou, já aprovou. Então, isso é importante, porque traz segurança jurídica. Né? O tribunal aprovou, por exemplo, a prorrogação da Malha Paulista. Nós vamos fazer 6 bilhões de reais de investimentos nos próximos 5 anos da Malha Paulista. Do que a gente está falando? De reativar o ramal de Colômbia, de reativar o ramal de Panorama, de duplicar a capacidade da Malha Paulista, de duplicar o trecho de Tirapina para Santos, de fazer obras de contornos ferroviários como o contorno de São José do Rio Preto. Então, no final das contas, é uma quantidade de investimentos sem precedente. A gente está falando de pegar uma ferrovia que hoje tem uma capacidade de 35 milhões de toneladas ano e jogar essa capacidade em 5 anos em 75 milhões de toneladas ano. Quem é que ganha com isso? O usuário. Porque a partir do momento que eu disponibilizei mais capacidade, o concessionário vai querer capturar essa capacidade. Ele vai querer fazer mais contratos. E para ele fazer mais contratos, ele vai ter que oferecer preços mais baixos. O frete vai despencar. Ou seja, então temos aí notícias alvissareiras para o futuro. Agora, como é que o senhor pretende fazer, por exemplo, no Porto de Santos? Já está tudo resolvido? Porque eu lembro que ao longo aí de 2020 teve várias ali confusões lá com o pessoal, especialmente na área sindical. Já está tudo resolvido? Olha, já está funcionando? O Porto de Santos é o porto mais importante da América Latina e o que nós vamos fazer lá é extremamente ousado. É óbvio que quando a gente traz a ousadia, nós vamos ter alguma reação, principalmente de setores que não querem mudança do status quo. Mas a ousadia vai nos dar o porto do futuro. Né? Então, uma melhor integração porto-cidade, uma carga de investimento muito grande. Do que a gente está falando? Nós aprovamos em Santos a nova poligonal. Aprovamos o novo plano de zoneamento, o novo PDZ. Vamos trabalhar no Porto de Santos com clusters. Então, vou ter o cluster dos líquidos, nós vamos ter o cluster dos contêineres, o cluster da celulose, o cluster dos grãos, do fertilizante. Vamos fazer um investimento muito grande em acesso, ferroviário e rodoviário, de maneira que a gente possa automatizar a operação de vários terminais. Né? Então, por exemplo, nós vamos atender os terminais da margem direita do porto com 7 ramais ferroviários. Então, isso é eficiência na veia. Significa que, ao invés de eu gastar 24 horas para descarregar um trem de 80 vagões, eu vou passar a fazer essa mesma operação em 6 horas, 4 horas. Então, eu aumento a capacidade do porto, eu vou diminuir o tempo de espera das embarcações nas áreas de espera.
que a gente está falando? De tirar um porto que hoje tem uma capacidade de movimentar 164 milhões de toneladas ano, e eu vou jogar essa capacidade para 240 milhões de toneladas ano. E, além disso, nós preparamos o porto para desestatização, que vai ser uma das maiores desestatizações do setor portuário da história, né, em todo o mundo. A gente tem como benchmark algumas desestatizações que foram feitas em portos no Reino Unido e na Austrália, e a gente pode ter um resultado bastante semelhante no Porto de Santos. E então, quando estamos vai preparando ser para isso? isso. Porque primeiro vai ser o Espírito Santo, e quando é que chega a Santos? Pois é, nós optamos por fazer primeiro do Espírito Santo justamente por ser um porto de menor porte, para pegar a experiência, para tentar construir o melhor modelo possível, né? Então, a consulta pública está indo em dezembro agora para a sociedade e a gente espera fazer o leilão no segundo semestre do ano que vem. Santos, a gente está desenvolvendo os trabalhos, agora com todas as lições aprendidas desse processo do Porto Espírito Santo. A gente deve fazer esse leilão no primeiro semestre de 22. Agora, as pessoas de Santos, os habitantes, estavam reclamando muito da questão de botar grão perto de área muito povoada, né? Porque diz que isso atrai insetos, enfim, que não é uma boa política em termos ambientais. Isso foi resolvido? Isso está resolvido com investimento. Eu acho que as pessoas precisam conhecer como é que é a operação hoje, né? Porque eu tenho, por exemplo, um trem que descarrega, né, numa moega, esse local de descarga, até por uma questão de lógica, né, ela tem que ser abrigada das intempéries climáticas, ela é completamente abrigada, esse grão vai para uma moega, ele vai para um sistema de correios transportadoras que é completamente vedada, completamente fechada, blindada, com vários filtros de manga, elevadores de carga, os mangotes que fazem a descarga nos navios, por exemplo, vão lá dentro do porão, então a gente não tem emissão de pó, de material particulado. A operação tem que ser muito limpa, até pela exigência dos nossos, daqueles que compram a nossa carga, né? Tem uma exigência de qualidade, e pela exigência dos órgãos ambientais. Então, por exemplo, se a gente visitar o terminal de exportação de Santos, que já tem a licença ambiental para operar, a gente vai ver todo o investimento que foi feito justamente para impedir, para mitigar esse efeito que poderia se imaginar que seria um efeito adverso. A gente vai estar operando grãos da margem direita sem o usuário perceber que isso está acontecendo. Quando o senhor fez o PDZ, houve também algumas ações judiciais ali de empresas que estavam há muito tempo no Porto de Santos, que reclamaram das mudanças, né? Se achando ali prejudicadas pela forma como o PDZ iria redistribuir as atividades no porto. Isso já está resolvido também? Nós vencemos todas as ações judiciais, né? Porque a técnica está do nosso lado. Ocorre que algumas empresas achavam que tinham direito adquirido, assinam um contrato de arrendamento e acham que esse contrato expira e ela tem direito automático à prorrogação. Isso absolutamente não é verdade, isso não existe. As prorrogações de contrato sempre se dão por um critério de conveniência e oportunidade da administração. A gente tem que entender que já não tem espaço para os donos do Porto de Santos. Esse período ficou no passado. O que nós estamos fazendo é profissionalizando a gestão e projetando o porto do futuro, o porto que vai ser o maior porto do hemisfério sul, né? Então, nós vamos caminhar muito firmes dentro do projeto que nós temos, né, de aumentar a capacidade portuária, preparar para a desestatização, que vai trazer governança e vai trazer investimento. São as duas coisas fundamentais. E, obviamente, a gente vai ter um porto de altíssimo nível no Brasil, que é o que a gente merece ter. Visitei o Porto de Santos recentemente, dá gosto de ver, hoje, mais de 3 bi de investimentos já em realização, né, nos terminais da margem esquerda, nos terminais da margem direita, né, e mais investimentos virão. Ano que vem, no início do ano, nós vamos fazer o maior leilão de arrendamento dos últimos 20 anos, que vai ser o leilão do STS 8 e 8A, que é o terminal de líquidos da Lamoa. Então, a gente está bastante otimista com o futuro do porto, as reações são cada vez menores e, obviamente, isso tem muito a ver com a nossa determinação de entregar os projetos. Há outros portos para serem privatizados no Brasil? O senhor, qual é o cronograma aí? Depois do Espírito Santo, qual que vem? Eu acho que vem Santos, é o que já está mais adiantado. Temos Itajaí, que vai acontecer mais ou menos no mesmo tempo de Santos, e a gente já começa agora a estruturar a desestatização da CODEBA, que é a Companhia Docas da Bahia.
Então, paulatinamente a gente vai dando espaço para que no futuro próximo a gente tenha todos os postos privatizados. Isso tem que passar pelo Congresso também, como a Eletrobras? Não, o governo faz diretamente. Porque isso já passou no passado. Né? Quando houve autorização, observe que a Eletrobras foi uma exceção criada à regra do Plano Nacional de Desestatização. Então, algumas empresas foram excepcionalizadas. Ah, entendi. Ou seja, então não vai precisar da briga política, que a gente sabe que está grande lá no Congresso. Por falar em política, ministro, o senhor tem pretensões eleitorais? No passado já teve gente que disse que o senhor ia ser candidato a governador aqui em Brasília, ou que o senhor poderia entrar para a política. O senhor pensa nisso? Não penso, não é meu interesse. Minha atuação é técnica, eu gosto disso, porque isso me dá liberdade para me blindar das pressões, que são muitas nesse setor de infraestrutura, me dá liberdade para dizer não, e eu posso dizer não tranquilo, porque não tenho compromisso com o partido A, com o partido B, e não tenho compromisso eleitoral, não estou pensando em voto. O senhor não pensa em se filiar a algum partido? Não me penso em me filiar e nem concorrer a absolutamente nada. Ou seja, então o senhor é técnico mesmo e assim Gosto vai e permanecer. Vou permanecer assim. Então, tá certo, ministro. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já deixar o convite para o senhor voltar no ano que vem para nos dar mais informações aí sobre essa área que é muito importante para o desenvolvimento e para a geração de empregos no nosso país. E é isso que nós precisamos, de muitos empregos no Brasil. Convite aceito, obrigado pela oportunidade. Ano que vem a gente volta assim para prestar contas, para mostrar que o que a gente está dizendo vai acontecer. A gente vai ver esses leilões acontecendo, o investimento chegando. E eu tenho certeza que o ano de 2021 vai ser um grande ano para o Brasil. Tá certo, então, ministro. Muito obrigada. E já fica o convite, pelo menos, mas vamos ver se não demora tanto, né? Porque essa entrevista a gente queria marcar lá para o início do ano, mas não foi possível, foi adiando, mas hoje, finalmente, está aqui para você, o ministro da Infraestrutura. Ministro, muito obrigada, boa noite. E para você que nos assistiu, uma boa noite, fique bem, até a semana que vem. E lembre-se, álcool gel na mão, máscara no rosto, porque a pandemia não passou. O número de casos está aumentando aí em algumas regiões, mas se a gente se cuidar, vai dar tudo certo. Cuide-se, até a semana que vem. E não saia daí não, porque vem agora o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo. Até a semana que vem.